Por exemplo, se eu perguntar assim, ó, Did you travel to New York last year? Did you travel to New York last year? Aqui, vocês podem responder de duas formas. Yes, I did. Ou no, I did not. Que junto, did com not, fica assim, ó, didn't. Eu acho que eu não falei isso nas outras aulas, né? Tá bom? Então, a forma reduzida da resposta, tá bom? Então, se eu perguntei com did, vai ter que ter did na minha resposta. Ó, yes, I did. No, I did not. Tá bom? Ou você poderia também responder aqui, ó, resposta longa. Yes, I. E aí você não vai botar, não vai colocar did travel. Você vai fazer assim, ó, traveled. I traveled to New York last year. E a resposta longa. A mesma coisa acontece aqui, ó. Só que essa resposta longa daqui, a gente vai continuar com o que a gente já colocou. No, I didn't. Tipo, você viajou para Nova York ano passado? Não, eu não. Não o quê? Viajei para Nova York. Entendeu? Aí continua. É só isso, é bem fácil. Só que eu acho que eu dei tanto foco nos verbos que eu acabei esquecendo de falar sobre essa parte das respostas curtas. Então, pessoal, é o seguinte, ó, novamente. Em inglês, o que marca o tempo do verbo são essas pequenas palavrinhas aqui, chamadas de auxiliares, tá bom? Então, por exemplo, a gente já viu a pergunta: Do you speak English? Que é você fala inglês, e aí a pessoa pode responder Yes, I do, ou No, I don't. Esse don't aqui é o mesmo que do, mais not. Então, essa parte aqui é o presente, tá bom? Deixa eu até colocar aqui com letra maiúscula. Present, simple present. É o presente simples. Nós estamos vendo este mês o simple past, que é o passado simples, simple past. E aí vocês observem, ó, ali eu perguntei, você fala inglês? Agora vamos supor que a Joyce fez uma viagem e eu vou perguntar para ela, e aí, Joyce, você falou inglês lá nos Estados Unidos ou você só fala em português? Então eu vou usar agora, ó, você falou, então é passado. Então eu vou usar Did you speak English? There. There quer dizer lá, tá bom? Você falou inglês lá. Did you speak English there? E aí a Joyce vai falar para mim. Yes, I did. Sim, eu falei. Ou ela vai dizer no, I didn't. Não, eu não falei. No, I didn't. Então, o que a gente vai observar aqui nessas respostas curtas? Que a gente vai usar exatamente a mesma palavrinha que marcou o tempo. Ó. Se eu perguntei com do, você vai responder com do. Se eu perguntei com did, você vai responder com did, tá bom? E aí eu expliquei mais uma coisinha aqui em cima. Ó. E se a Joyce quisesse falar assim, sim, eu falei inglês lá. Aí a gente ia mudar um pouquinho aqui o verbo. Olha como é que ia ficar, ó. Então, se ela quisesse dizer, responder de forma longa, aqui, como é que ficaria, ó? Yes, I. E o verbo speak, no passado, ele fica assim, ó.
spoke, tá? I spoke English there. Deixa eu olhar aqui como é que tá o meu. Ok? Então, o que que a gente... E aqui embaixo, na negativa, fica igualzinho. Fica igualzinho. No, I didn't. Você só continua, ó. Speak English there. Você poderia continuar ou não. Tá ok? Então, deixa eu gravar isso aqui, limpar para a gente lembrar uma coisa aqui, tá bom? Para a gente fechar essa parte dos verbos no passado. Por exemplo, quando eu fiz a pergunta, Did you travel to New York last year? Quando eu fiz essa pergunta, você viajou para Nova York no ano passado? Então, quando a pessoa diz assim, sim, eu viajei, yes, I, o que acontece com o verbo travel? O que acontece com esse verbo travel? Eu perguntei com did, não é? Então, quando a gente for responder, a gente tem que acrescentar ed no verbo, ó, traveled, tá bom? Acrescentar esse ed. E já no outro que eu falei para vocês, no speak, eu já não acrescentei ed. Ó, did you speak English there? Por quê? Porque o speak é um verbo irregular, ou seja, ele não segue a regra de acrescentar ed, tá bom? Então, I spoke. Depois vocês anotem esses exemplos aí, tá? Porque é importante, pessoal, para vocês não esquecerem. Então, eu vou marcar aqui, ó, did mais speak, não pode ficar speak it, tem que virar spoke, ok? Então, deixa eu limpar aqui, vamos para os nossos... Cadê o Daniel? Caiu? Espera aí, gente, deixa eu gravar. Hoje nós vamos ver o verbo to be no passado. Por que que a gente vai ver assim separado? Porque o verbo to be não segue a regra de acrescentar ed, tá bom? Ele é um verbo irregular. Mas é bem tranquilo, tá? Então vamos lá, olha só. Por exemplo, se eu tenho aqui a frase, eu estou feliz hoje. I am happy. I am happy. Estou feliz. Tá? Eu também posso dizer, ele era baixinho. Ele é baixinho. He is. Vou dizer que ele é alto agora. He is tall. Ele é alto. E também a frase, nós somos amigos. We are friends. Então, nós temos aqui 3 frases com o verbo to be no presente. Então, deixa eu colocar aqui em cima. To be present. Então, presente do verbo to be. Então, qual é a forma do verbo to be no presente? Am, is ou are. Agora, o passado disso aqui. Então, agora, ó, to be past. Então, se eu estou feliz hoje, eu vou dizer assim, eu estava feliz ontem também. Então, aqui vai ficar I was happy. I was happy yesterday too. Eu estava feliz ontem também. Eu disse aqui, ó, ele é alto. Ah, ele é alto hoje, né? Mas ele era baixo quando ele era novo. Então, ó, he was short. Ele era baixo. E aqui o nosso terceiro exemplo é, nós somos amigos. E a gente teve uma briga aí, nós não somos amigos mais. Então, ó,
aliás, nós éramos amigos. Nós éramos, não somos mais. We were friends. Então, observem uma coisa. No presente, o verbo to be tem 3 formas. O que é o verbo to be, né, para os alunos novos? É o verbo ser ou estar. Ó. Eu estou feliz ou eu sou feliz. Ele é alto. Nós somos amigos. Então, ele tem 3 formas. Am, is ou are. No passado, ele só tem 2 formas. Was, quando for uma pessoa só, a gente vai usar was. Mais de uma, a gente vai usar were. Só isso. Mais fácil do que português, tá bom? Então, olha só. I was happy yesterday too. Eu estava feliz ontem também. Ou he was short. Ele era baixinho, hein? We were friends. Nós éramos amigos. Ok? Então, essas são as formas do verbo to be. A gente viu aqui no presente e no passado. Agora eu vou limpar aqui, ó. E vou mostrar para vocês. A gente já viu afirmativo. Então, afirmativo, ó. I was happy. É a forma afirmativa. Agora eu quero transformar essa frase numa interrogativa. Deixa eu dar um espaço aqui. Ó. Interrogativa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse was que tá aqui e vou jogar ele para frente, ó. Was I happy? Tipo assim, você acha que eu estava feliz? Do you think? Vamos supor. Was I happy? Was I happy? Eu estava feliz, ok? Então a gente jogou o was para frente. E a negativa, a gente só acrescenta not. Mas em qual forma? Na forma afirmativa. I was not happy. Eu não estava feliz. E esse was not, se a gente juntar, ele pode virar isso aqui, ó. Wasn't. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu trazer mais para cá um pouquinho, que aqui são exemplos no singular, né? Quando tem uma pessoa só. E eu vou dar aqui ao lado o exemplo do plural, tá bom? Que é o were, né? A gente viu que é a forma were. Por exemplo, nós éramos amigos. We were friends. We were friends. Nós éramos amigos. Aí a pergunta, né? Nós éramos amigos? Were we friends? Nós éramos amigos? E a forma negativa. Tipo, nós não éramos amigos, não. We were not friends. E aí a gente pode juntar esse were not e virar isso aqui, ó. Weren't. Ok? Então, vou salvar aqui. E agora nós vamos ver isso no texto, tá bom? Então, o nosso conversation da aula de hoje é I was born in South Korea. Esse was born que a gente tem aqui, ó, é o verbo nascer em inglês, tá bom? E é uma junção de fui, como se fosse fui gerada, fui nascida, tá? Em inglês a gente fala I was born. Não me vem a palavra exata assim, o termo em português, que essas duas palavras formam, tá bom? Mas a gente traduz como nasci. Então, I was born in South Korea. Aí nós temos Chuck e Melissa conversando. Where were you born, Melissa? I was born in South Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I came here
in 2005. You were pretty young. Yeah, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good. So I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. I hope so. I was born here. Ok? Então, nós temos aqui, ó, alguns trechinhos com o que eu acabei de explicar para vocês, ó. Were you born? Aí a pessoa responde, I was born. You weren't, ó, you weren't born. You weren't, cadê meu negócio? You weren't born. Nós temos aqui, ó, you were pretty young. Você era muito jovem. I was only 17. Eu tinha 17 anos. Em inglês, quando a gente fala sobre idade, é como se a gente falasse assim, ó, eu era 17 anos. Em inglês fala assim, tá bom? I was. Mas a gente, quando a gente vai traduzir, a gente fala eu tinha, né? Só para vocês saberem qual é a estrutura, tá bom? Ó, my English wasn't very good. O meu inglês não era muito bom. Aí nós temos, acabou, tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem, tá bom? Eu gostaria, deixa eu dar uma pausa aqui.